Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje, baseada em Mateus 24, verso 13, onde nós estamos falando de salvação. Eu vou ser salvo se eu perseverar. Eu quero fazer uma parábola, uma comparação para você entender o que é salvação com a perseverança. Então imagine, meus amados irmãos, que você é uma pessoa que não come todo dia, não come hora nenhuma, não come hoje, não toma café, não janta, não merenda, não faz nada. Então hoje, amanhã, depois da manhã e sempre, vai chegar um momento que teu corpo está fraco, daqui a pouco você morre, porque você não se alimentou, você não comeu hora nenhuma, você buscou a morte. Muitos fazem isso intencionalmente, mas outros fazem sem saber. Eu não quero comer. Tem gente até que faz jejum prolongadíssimo, e buscando enfraquecimento, às vezes sem saber. E eles estão perseverando na destruição do corpo, quando esse jejum não é um jejum bíblico, da forma como a Bíblia diz que é para fazer. Mas eu estou falando de perseverança, quer dizer, tem gente perseverando em se matar, tem gente perseverando em aprender errado, quer dizer, ele não para de fazer isso, tem gente que persevera em ser perverso, quer dizer, ele nunca se arrepende da maldade que ele faz e continua fazendo. O nome disso é continuar, é permanecer na maldade. Já o cristianismo, irmão, ele fala de perseverança na questão de que todas as áreas que nós devemos usar para nós, que são encontradas na Bíblia, nós temos que usar sempre, hoje, amanhã e depois, para sempre, enquanto não morrermos, enquanto Jesus não voltar, a gente tem que estar praticando. Assim como o ímpio persevera, o ímpio não para de fazer o mal, a não ser que Cristo vá lá e fale algo para ele mudar de ser ímpio. Aí agora ele vai começar o cristianismo da vida dele e vai perseverar nos ensinos para poder ser salvo. Então, a mesma coisa que Jesus fala em Mateus 24, 13. Não pare de orar, não pare de fazer o que a igreja primitiva fazia, que a gente vai ver agora. Como que a igreja primitiva, quer dizer, a primeira igreja, os primeiros cristãos, que seus estilos de vida estão registrados aqui na Bíblia, como eles fizeram para provar para mim e para você que é possível sim, nas calamidades, na perseguição, perseverar. Então eles faziam isso, eles perseveravam, tá? Quer dizer, Jesus falou aquilo em Mateus 24, 13, quem perseverar será salvo. Eles tiveram bons ensinadores e eles quiseram de verdade fazer isso, porque eles sabiam de quão importante é perseverar para ser salvo. Então eles fizeram isso bem aqui, ó, Atos 2, 42. Pega a tua Bíblia. Aqui diz que eles perseveravam. Vamos ver em que, o que eles faziam, que eu e tu hoje não podemos deixar de fazer. Ou melhor, devemos continuar fazendo como eles fizeram. Então, Atos 2, 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Deixa eu tomar um gancho aqui para você. Quero avisar que aqui onde eu estou, eu vou ter sempre que usar esse tipo de blusa, que você está vendo aí, ó. Esse aqui é a nossa blusa antiga do círculo de oração da nossa igreja, que nós presidimos em São Luís, chamado Ministério Só Jesus Liberta. Então eu estou usando essa camisa
porque aqui faz muito calor, onde eu estou aqui, nesse lugar exatamente aqui em Alcântara. Então, não é como lá que a gente gravou nossas mensagens lá em São Luís, dentro do prédio, que o prédio tem ar-condicionado. E aqui não, aqui é um calor gigante. Então, eu tenho que botar uma blusinha sempre cada vez mais leve, por causa do calor aqui, tá certo? Então, vamos lá, vamos voltar. Então, a igreja primitiva, meus amados irmãos, ela perseverava, primeiro, na doutrina dos apóstolos. Você viu que o último vídeo e áudio que enviamos para você é falar de 1 Timóteo 4,16. Paulo diz para Timóteo: cuida de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o Paulo recebeu lá de Jesus a mensagem de perseverança para ser salvo. Ele passa para Timóteo, para depois Timóteo passar para outros, que chegou até aqui onde nós que estamos fazendo a mesma coisa, usando isso em nosso estilo de vida, que é a perseverança, e passando para outros, ensinando: olha, irmão, está dando difícil, mas você tem que perseverar. Não adianta fazer como o mundo faz, chuta o pau da barraca, porque está tudo ruim, vai embora, abandona tudo, cai fora. Irmão, pior ainda vai ficar. Você está no Brasil é fácil ser cristão. E está vendo aí doenças que o diabo está inventando aí, cada doença pior do que a outra. E você vai ter que, se quiser ser salvo, tem que perseverar. O cristianismo, eles tinham essas áreas, esses pilares, que eles não podiam deixar de alimentar esses pilares, de proteger esses pilares, né, que são alicerces no cristianismo, para poder eles terem certeza da salvação, que é o que? Perseverar na doutrina. Perseverar na comunhão, que nós vamos já falar o que é isso. Perseverar no partir do pão, perseverar nas orações. Então, qualquer pessoa que quiser ser um cristão salvo, não um cristão apenas de cantar, de pregar na igreja, salvo, quer dizer, ter certeza que se ele morrer hoje, ele não vai para o lago de fogo, que o mundo está dividido em dois grupos, a igreja está dividida em dois grupos, uns vão para o céu, outros vão para o inferno, para o fogo eterno, de Mateus 25, 46, Jesus disse: uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna, que é tema de um dos livros que escrevemos. Você sabe, escrevemos mais de 100 livros sobre vários temas. Esse livro aí foi publicado pela Convenção Geral das Assembleias de Deus aqui no Maranhão, chamou-se A Verdade sobre o Inferno, que ele está por aí, muitas cópias, mais de 5.000 cópias na época, e hoje nós temos doado gratuitamente pelo Zap aí para você estudar, tirar cópia sobre a vida após a morte. Então, se eu não for salvo, eu estou perdido. Se eu morrer hoje, eu estou perdido, eu estou sem Deus. Posso ser pastor, posso ser quem for. Se eu não perseverar na oração, se eu não perseverar na doutrina dos apóstolos, se eu não perseverar na comunhão, se eu não perseverar no partir do pão, que vamos estudar aqui. Bem, a doutrina que você viu em Atos 2,42, que dizia que o texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você já sabe, doutrina quer dizer o ensino da Bíblia, só isso. Não é doutrina de igreja, nem de placa de ninguém, é doutrina do que se encontra no Novo Testamento. É o ensino que Jesus deu, que é a doutrina. Eles perseveravam, quer dizer, estudando, lendo, aprendendo, estando lá nos cultos para aprender. Nunca deixavam de fazer isso, isso era a prioridade. Por quê? Porque nessa doutrina que eles aprendiam, eles precisavam passar para os outros. Então eles não podiam deixar de aprender cada detalhe para passar para os outros. A outra coisa, viu, irmãos? A outra coisa dessa questão de perseverar na doutrina é porque através do ensino bíblico é que tu aprende sobre o termo comunhão.
Então, você não vai entender o que é comunhão, você não vai saber qual é a exigência que Deus tem para quem tem comunhão uns com os outros, quem não tem comunhão uns com os outros, se você não ler a Bíblia, ou não estiver num lugar onde alguém ensina a verdade. Então, o que é comunhão? Que eles aprenderam na Bíblia. Comunhão, irmão, é estar ligado um com o outro. É ser amigo um do outro, irmão de verdade um do outro. O que é o antônimo, ou melhor, o contrário da palavra comunhão, é a briga, o ódio, a separação, entendeu? É ser um causador de problema para o outro irmão, viu? É ser um inimigo do seu irmão. Aqui está falando comunhão entre eles, porque eles eram uma família. Então eles, como família cristã, eles nunca seriam causa de tribulação uns para os outros, de ódio, gerar ódio, né? Roubo, mentiras, heresias, para afastar daquela relação de uns para com os outros e para a igreja. Tem gente que na igreja ele fala com um, não fala com o outro, ele abraça esse porque anda cheiroso, o outro não abraça porque não é cheiroso. Inclusive vai ser o tema de amanhã, tá certo? A salvação, se eu for o perfume de Cristo, vai ser o tema de amanhã. Só serei salvo se Deus me vê como eu sendo o perfume de Cristo. Só tem salvação para esse tipo de gente. Você vai entender isso amanhã, né? Que está encontrado aí na Bíblia em 2 Coríntios 2,15. Vai ser o tema de amanhã. Nós somos o perfume de Cristo para os que se salvam, mas para quem se perde, misericórdia. Paulo diz aí, tá bom? Vamos entender isso amanhã. Então, comunhão, né? O João, por exemplo, ele diz assim, ó, se dissermos que temos comunhão com Deus ou com o próximo e eu ando em trevas, estou mentindo. Não há verdade em nós. 1 João 1, 5 ao 7. Aí ele diz, mas se eu tiver comunhão uns com os outros, o sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Então está logo avisando que se eu não tenho comunhão, ou então sou um brigador, vivo arrumando briga, arrumando problema, dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, eu sou uma língua de cobra para inocular veneno. Eu sou uma pessoa que não tem comunhão. Se eu não tenho comunhão, o sangue de Cristo não pode me purificar. Quer dizer, eu estou perdido porque eu estou sujo, imundo na presença de Cristo, porque vivo praticando coisas que impedem minha comunhão com minha mulher, com meus filhos, com minha igreja, com meu vizinho, mas principalmente na questão aí de irmão com irmão na fé, tá bom? Então, a comunhão, ela é necessária porque, deixa eu ver uma coisa que eu anotei aqui interessante sobre a comunhão. Então, comunhão, irmão, é você estar ligado um com o outro, como sendo filho do mesmo Pai. Eu sou filho do meu Pai Celestial, por isso meu irmão tem os mesmos direitos a receber do próprio Deus, e eu é que tenho que ajudar no que eu puder para proporcionar a ele o melhor, se eu puder. Como eu estou falando aí na questão de não brigar, evitar ser uma pessoa irada um contra o outro, cuidado na hora de responder com dureza, um irmão contra irmão. Aqui não estamos tratando de ímpio, aqui a igreja primitiva vivendo Atos 2,42 entre si mesmo. A família, quando se reunia, tá certo? Então o que produz isso?
ele produz aí o chamado partir do pão, de Atos 2:42. Eles se perseveravam no partir do pão. O que é partir do pão, irmão? Primeiro, eles comiam juntos. Era uma igreja que era diferente dessas de hoje, porque as igrejas, quanto maiores em número de membros, mais difícil você fica para fazer essa questão do partir do pão, tá certo? Por quê? Porque eles almoçavam juntos, jantavam juntos, tomavam café juntos. Quando eu falo de café, é uma coisa que não existia para lá, eles tomavam mais era cevada, tá? Outros tipos de cereais. O café já veio da Europa, né, agora, há um tempo atrás, então ele não era usado naquele período. Quando eu falo de café, é o que se come de manhã cedo. Então eles estavam numa família, até porque, deixa eu te explicar, quando a igreja primitiva começou, ela era super perseguida, e por ela ser super perseguida, como você já leu lá em Atos 2, que a gente já falou aqui, bem no início, ali tinha pessoas de muitas nações. No mínimo 15 nações estavam ali no meio dos que se converteram a Deus, que participaram da igreja primitiva. Então, eles tinham que voltar para seus países, para voltar para suas famílias, e lá eles iam pregar o evangelho, lá eles iam provar através de suas ações que Cristo estava neles. Então, lá onde eles estariam, eles também foram perseguidos. Então, em qualquer lugar onde eles estavam, não era fácil. Por isso não ser fácil de viver o evangelho, eles tinham uma igreja com pouca gente. 5 pessoas numa casa, era dentro das casas. Aqui nós já estudamos isso várias vezes, que a igreja, lá em Romanos 16, quando Paulo fala para a igreja de Roma, que Roma era um dos que estavam lá em Atos 2 ouvindo, se converteram, os romanos. Então, quando Paulo escreve para os cristãos de Roma, ele diz: é a igreja que está na tua casa, saúda fulano, ciclano, e a igreja que está na tua casa. Então, essas igrejas eram pequenas. 2 pessoas, 5 pessoas, chamavam um vizinho, chamavam alguém, mas eram perseguidas, porque não podia fazer como hoje, ter aqueles prédios gigantescos para botar cristão dentro. Era proibidíssimo pelo sistema de Roma. O Roma proibia isso. Isso só foi liberado lá no ano 325, quando entrou um imperador chamado Constantino. Esse foi que liberou para que tivesse prédios para adoração a Deus. Antes era escondido. Os imperadores perseguiam. E eles perseveravam, porque eles estavam interessados em quê? Em salvar a sua vida e salvar a sua família, salvar os outros. Então eles continuavam pregando. Então aquelas igrejas eram pequenas, então eles viviam no partir do pão. E embora que logo que Pedro pregou, foi 3.000 pessoas que se converteram, né? Diz aí em Atos 2. Então esses 3.000, cada um saiu espalhado por suas casas depois, por seus países depois, e eles viveram Atos 2:42, que está faltando hoje para as igrejas. Escrevi um livro exclusivo chamado Nos Passos da Igreja Primitiva, que eu nunca enviei para você aí, porque eu não consegui tirar do meu HD, né? O meu computador bloqueou, deu problema, eu não consegui comprar outro. Então não tirei ele do meu HD ainda, por causa do programa que ele está. Mas senão eu já teria enviado para você. Mas quando alguém nos leva por aí para pregar sobre esse tema, a gente vai explicar o estilo de vida da igreja primitiva, que é diferente de muitos cristãos de hoje. Muitos cristãos de hoje dizem: vou para o céu, sou cristão, mas sem perseverar no que está em Atos 2:42, nunca pode haver salvação de ninguém, nem de pastor, nem de pregador, nem de ninguém. Quando nós não aprendemos principalmente a ter comunhão e por isso repartir uns com os outros, repartir pão, repartir dinheiro, repartir, assim era primitiva, a igreja primitiva. Um cuidava do outro, um ajudava o outro. Hoje nós somos acumuladores. Cada um quer ser um acumulador de dinheiro, de bens,
e às vezes o irmão está morrendo, vocês sabem que às vezes até um que está te ensinando está morrendo, precisando da tua ajuda, às vezes no financeiro, e você faz de conta que não é contigo, cuida só do teu egoísmo, cuida só das tuas vaidades, né? Você nunca vai dizer que é salvo, porque eles eles partiam tudo, que nós vamos falar ainda um pouquinho, tá bom? Tá, envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.